Oi, pessoal! Então, a gente vai retornar nossos estudos e vamos começar a estudar a função de segundo grau ou função quadrática. Mas antes de iniciar, eu quero começar com um exemplo para a gente entender bem como que a gente poderia construir uma função quadrática. Vamos supor que a gente tem um campeonato de futebol que será disputado entre 10 times. E aí a gente quer saber quantos jogos vão ser realizados. Vamos anotar aqui, são 10 times, e aí a gente tem que todos jogam contra todos em 2 turnos. E o que que isso quer dizer? Um time joga contra o outro 2 vezes. Para a gente saber quantos jogos serão realizados, então a gente tem que contar o número de jogos que cada clube irá realizar em casa, no seu próprio campo, né? Só que se são 10 times, ele vai disputar em casa contra outros 9 times, então são 9 jogos. Então a gente tem que em casa serão 9 jogos. Só que agora a gente pode pensar, como são 10 clubes e cada clube joga em casa 9 jogos, a gente tem um total de 10 vezes 9, que são 90 jogos. Então, o total de jogos nesse campeonato de futebol vão ser 90 jogos. Agora, vamos mudar. Vamos considerar que o campeonato vão ter 20 clubes, que é como que acontece o Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem 20 times e são 2 turnos, da mesma forma. Então, a gente tem que um clube joga em casa contra outros 19 times, então são 19 jogos. Então, em casa, a gente tem que são 19 jogos para um time só, né? Mas não é só um time, são 20 times, então a gente tem 20 vezes 19, que no fim das contas dá 380 jogos. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente vai chamar de X o número de clubes que vão disputar o campeonato e de Y o número de jogos que serão disputados no campeonato. Então, a gente vai ter que o número de jogos disputados em Y é igual a quantidade de clubes que multiplica o número de jogos que cada clube joga em casa, que é x menos 1. Então, se a gente fizer a distributiva, a gente vai ter x vezes x, que é x ao quadrado, x vezes menos 1, que é menos x. E aí a gente tem uma função de segundo grau. Então, beleza, a gente viu um exemplo e vamos ver agora a definição de função de segundo grau. A gente chama de função de segundo grau ou função quadrática qualquer função do tipo f de x igual a x quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais do conjunto dos números reais e a diferente de zero. Por que a deve ser diferente de zero? Bom, vamos supor que a gente põe a igual a zero. O que acontece aqui com a função? Vamos ver. Então, a gente tem que, note que se a é igual a zero, a gente tem o quê? A gente tem que f de x é igual a zero vezes x quadrado mais bx mais c. Mas zero vezes x quadrado é zero. Logo, a gente vai ter que f de x é igual a bx mais c. E aí a gente tem uma função de primeiro grau, deixa de ser uma função de segundo grau. Então, muita atenção com isso. O a sempre, numa função de segundo grau, é diferente de zero. Precisa existir b? Não, a função pode ser ax ao quadrado mais c. Precisa existir a parte do c? Não, pode ser ax ao quadrado mais bx e não ter mais nada. Precisa existir b e c? Não, pode ser só ax ao quadrado. Agora, o ax ao quadrado sempre vai existir, senão vai deixar de ser uma função de segundo grau. Então, vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é f de x igual a 2x ao quadrado. E aí a gente tem que o a é igual a 2, que está aqui. O b não tem ninguém que multiplica x para ser o b, então o b é igual a zero. E o c, bom, não tem ninguém aqui também, então o c também é igual a zero. Vamos analisar a letra B. Bom, da mesma forma, quem que está multiplicando aqui o menos x quadrado? Bom, menos x quadrado está multiplicado por menos 1. A gente pode escrever aqui menos 1 vezes x quadrado. Então, o a é igual a menos 1. Quem que está multiplicando o x? Que é essa parte aqui que a gente quer saber. Bom, quem está multiplicando o x é o menos 3, porque eu posso escrever menos 3 vezes x e aqui aparece o b. Então, b
é igual a menos 3. E o C não está multiplicado por ninguém. Então, o C tem que ser esse cara aqui. Não está multiplicado por nenhum X. Esse cara aqui é menos meio. Então, C é igual a menos meio. No próximo exemplo, o que a gente tem? Quem que está multiplicando o x quadrado? Bom, o x quadrado está multiplicado por 3. Então, A é igual a 3. Quem está multiplicado por x? Bom, quem está multiplicado por x aqui é o zero, porque não tem a parte com x. Então, o B aqui é zero. E o C é quem não está multiplicado por nenhum x. Então, C, quem não está multiplicado por nenhum x, é o menos 2. Então, C é igual a menos 2. E na última função, P de x igual a menos 2x mais 2x, a gente tem que quem está multiplicado pelo x ao quadrado é o menos 2. Então, o menos 2 é o A. Então, A é igual a menos 2. Quem que está multiplicado pelo x? Bom, multiplicado pelo x é o 2. Então, a gente tem que o B é 2. E por último, o C é quem não está multiplicado por nenhum x. Quem não está multiplicado por nenhum x é o zero. Então, tem zero. Então, a gente encontrou quem que é A, B e C em todas essas funções. Agora, a gente vai ver o gráfico da função de segundo grau. Lá na função de primeiro grau, a gente tinha que era uma reta. Agora, a gente tem que a função de segundo grau, o nome da curva é uma parábola. A gente vai então ver agora como que é essa parábola, como que ela é desenhada. Vamos lá. Quando a gente vai fazer uma função, o que a gente tem que fazer é substituir valores. Aqui, o primeiro exemplo que a gente tem é f de x igual a x ao quadrado menos 2x. Vamos substituir valor aqui. Se a gente coloca x igual a menos 1, o que a gente tem que f de x é? Bom, f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado menos 2 que multiplica menos 1. Então, a gente tem que menos 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes menos 1 é mais 2, então f de menos 1 é 3. Então, 3. Então, vamos marcar aqui, menos 1 até o 3. 3 está aqui, então dá aqui. Vamos considerar agora x igual a zero. O que acontece quando x é igual a zero? Então, f de zero. A gente tem que 0 ao quadrado menos 2 que multiplica zero. Então, a gente tem que é o próprio zero. Marcando aqui no gráfico, é bem na origem. Aqui. Vamos considerar agora quando x é 1. f de 1 é o quê? Bom, é 1 ao quadrado menos 2 que multiplica 1. Então, dá 1 menos 2, que é menos 1. Então, vamos colocar aqui menos 1. Então, quando x é 1, dá menos 1. Agora, quando x é 2, f de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 2 que multiplica 2. Então, a gente tem 2 ao quadrado, 4 menos 2 que multiplica 2 é 4 também. Então, dá 0. Então, vamos marcar no gráfico. Quando x é 2, y dá 0. Quando x é 2, y é 0. Então, é aqui. Agora, vamos considerar quando x é 3. F de 3 é quem? Bom, é 3 ao quadrado menos 2 que multiplica 3. Então, 3 ao quadrado é 9, 2 que multiplica 3 é 6. Então, dá o próprio 3. Estou escrevendo aqui, quando x é 3, a gente tem y igual a 3 aqui. Então, agora a gente tem que ligar esses pontos. O desenho, gente, é mais ou menos isso daqui. É claro que não vai ficar direitinho, porque na mesa a gente não consegue ter tanta precisão do traço. Repara, gente, que o que a gente fez é a mesma coisa que a gente faz quando vai encontrar um gráfico da função de primeiro grau. Aqui a gente está só ligando pontos. Claro que o melhor seria fazer para mais valores e colocando outros valores porque seria mais preciso o nosso gráfico. Mas não tem problema fazer só alguns pontos, sabendo que a curva é sempre dessa forma aqui, ou dessa forma, ou da forma que a gente vai ver agora, de cabeça para baixo. Mais para frente eu vou voltar nesse slide e vocês vão ver que eu cometi um erro ali. Na hora que eu fui escrever menos 1, aqui eu tinha colocado 2, mas para gravar um vídeo demora bastante, por isso que eu não voltei e refiz todo o vídeo, mas provavelmente vocês vão perceber que o slide é diferente, então é por isso. Vamos lá.
A outra função que a gente tem é menos x quadrado mais 2x. A gente vai fazer da mesma forma, vai substituir valores. Então, a gente tem que, se x é menos 1, quem que é g de menos 1? Bom, g de menos 1 é menos 1 ao quadrado mais 2 que multiplica menos 1. Então, menos 1 ao quadrado é 1, então fica menos 1, mais 2 vezes menos 1 é menos 2, então menos 2. Então, aqui a gente tem que deu menos 3. Então, aqui vamos escrever aqui e vamos marcar no gráfico. Quando o x é 1, o y dá menos 3. Tá aqui. Agora, o próximo ponto que eu vou pegar é o zero. Se eu substituo ali o zero, fica g de zero igual a menos zero ao quadrado mais 2 vezes zero. Zero, zero. Então, g de zero é o próprio zero. Próximo, vamos fazer para o 1. Se eu substituo 1, então eu vou ter g de 1 é quem? É menos 1 que multiplica 1 ao quadrado, mais 2 que multiplica 1. Então, fica menos 1. 2 que multiplica 1 é 2, então mais 2. No fim das contas, isso daqui deu 1. Então, o 1 leva no próprio 1. Vamos marcar aqui. 1 leva no próprio 1. E eu esqueci de marcar o 0. 0 leva no 0. Então, é esse pontinho aqui. E o outro ponto que a gente pode pegar é, vamos fazer g de 2. Bom, g de 2 é que é menos 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Isso daqui dá menos 4 mais 4, que deu 0. Então, g de 2 dá 0. Então, quando x é 2, y é 0. Então, passa aqui. E vamos fazer por último quando x é 3. Quando x é 3, a gente tem g de 3 é igual a menos 3 ao quadrado mais 2 que multiplica 3. Então, fica menos 9 mais 6. Menos 9 mais 6 é menos 3. Então, quando x é 3, o y é menos 3. Então, vamos fazer aqui. Quando x é 3, y é menos 3. Então, esse ponto. Beleza. Agora vamos traçar um gráfico. O gráfico vai ter que ser algo parecido com o seguinte. Como eu disse, eu não vou conseguir fazer da mesma forma que eu faço com a mão livre, porque se eu faço tentando ligar os pontos é muito mais difícil numa mesa igual eu estou aqui. Então, se eu ligo todos esses pontos, eu tenho algo parecido com o que eu acabei de desenhar ali, que é uma parábola, lembrando que o nome é parábola, que passa por esses pontos. De novo, toda vez que vocês forem fazer um gráfico, a gente pode pegar valores aleatórios e substituir. Agora vamos notar o seguinte fato nessas duas funções. Vamos ver. Vamos identificar agora quem que é o A, o B e o C. Lembrando que a função é da forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Quem que está multiplicando o x quadrado é 1. Então, fica A igual a 1. Quem está multiplicando o x é o 2. Então, fica B igual a menos 2. E o coeficiente que é o C aqui, é o 0, porque não tem ninguém ali. Então, aqui é menos 2 e o C é 0. Beleza. Na outra função, o que a gente tem? Vamos identificar também. A é menos 1, que é quem está multiplicando o x quadrado. Quem está multiplicando o x? Bom, é o 2, então B é igual a 2. E quem está faltando aqui é o C, o coeficiente C. Mas C não tem ninguém aqui, então ele é 0. Então, o que eu quero que a gente nota é, quando C é igual a 0, o gráfico intercepta totalmente no 0, 0. Sempre vai encostar no 0, 0. Aqui C é igual a 0, então aqui vai ser 0. Aqui C é igual a 0, então interceptou no ponto 0, 0. Por que isso acontece? Bom, é simples. Eu só tenho o A e o B. Vamos ver aqui. Se eu tenho só f de x igual ax ao quadrado mais bx, eu estou pegando alguns valores, por exemplo, o menos 1, o 0, o 1, que a gente pegou aqui, o 2 e o 3. Mas se eu pego o 0, o que acontece? Vai ficar f de 0 é igual a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0. Mas isso daqui vai dar 0 e isso dá 0.
Então, se o c é zero, sempre a função passa nesse ponto aqui, no 0, 0. Aqui também passou no 0, 0. Agora vamos ver outra função, vamos desenhar o gráfico de outra função. Aqui eu quero fazer a função y igual a menos x² mais x mais 2. A gente vai fazer da mesma forma, vai colocar valores no x e encontrar os valores que dão no y e vamos marcar no gráfico. Aqui vamos colocar os valores que nesse plano cartesiano eu não coloquei. Vamos agora colocar alguns pontos no x e ver quanto que dá o y. Vamos pôr, por exemplo, menos 2. Então, a gente vai ter y igual a menos 2 ao quadrado mais menos 2 mais 2. Então, a gente tem que y é igual a menos 2 ao quadrado é 4, então menos 4, menos 2 mais 2, aí cancela, então y é menos 4. Então, quando x é menos 2, y é menos 4. Então, a gente pode marcar ali no gráfico, quando x é menos 2, y é menos 4. Então, aqui. Agora, vamos fazer quando x é igual a menos 1. Então, a gente tem y igual a menos 1 ao quadrado mais menos 1 mais 2. Mas isso daqui é quem? Bom, y igual a menos 1 ao quadrado é 1. Então, for menos 1 mais 2. Então, a gente tem menos 1 com menos 1, menos 2, mais 2, 0. Então, aqui é 0. Quando x é menos 1, a gente tem que y é 0. Então, quando x é menos 1, y é 0. Então, passa por esse ponto. Agora, vamos colocar 0. Repara que o c aqui é 2 agora. Lembrando aqui que o A é menos 1, o B é 1 e o C, o que não está multiplicado por nada, é o 2. X é 0, a gente tem y igual a menos x ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 0 mais 2. No fim das contas, deu 2. Então, no caso que x, que a função tem c diferente de 0, o y é exatamente c. Então, aqui a gente pode marcar quando x é igual a 0, y é 2, que é exatamente o carinha que vale o c. Agora, se vocês lembrarem, quando a gente tinha lá a função de primeiro grau, a gente tinha f de x igual a x mais b, e o b era exatamente onde o gráfico interceptava o eixo y quando x era 0. Aqui é da mesma forma, só que agora não é o b, é o c. Tá, mas vamos lá. Agora vamos substituir o valor meio. Se eu coloco o meio aqui, o que que acontece com a função? Bom, y é igual a menos meio ao quadrado mais meio mais 2. Então, vamos ver quanto que y vale. Então, é y igual a menos 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, menos 1 quarto mais meio mais 2. Se a gente fizer o MMC aqui, fica menos 1 mais o MMC vai ser 4. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, 1 vezes 2 dá 2. Mais 4 dividido por 1 é 4. Então, 4 vezes 2 é 8. Então, aqui é 8, dividido por 4. Então, ficamos com 8 mais 2, 10, menos 1, 9. Então, aqui a gente ficou com 9 quartos. Bom, 9 quartos é mais ou menos quanto? A gente sabe que 9 dividido por 2 é 4,5. Divide por 2 de novo, dá 2,25. Então, quando x é meio, a gente tem que y é 9 quartos, 2,25. Então, vamos marcar aqui 9 quartos. E aqui, quando é meio, dá mais ou menos aqui, 2,25, 9 quartos. Então, a gente vai passar por esse ponto aqui. Então, é 9 quartos e aqui é meio. Vamos fazer agora quando x vale 1. Então, se x é 1, então quando x é igual a 1, a gente tem y igual a menos 1 ao quadrado mais 1 mais 2. Então, fica 1 ao quadrado é 1, vezes menos 1 é menos 1. Então, mais 1 dá 0, mais 2 dá 2. Então, quando x é 1, y é 2. Então, vamos marcar aqui no gráfico. X é 1, y é 2. Então, mais ou menos aqui. Quando x for 2, quem que a gente tem?
Vamos colocar x igual a 2, então fica y igual a menos 2 ao quadrado mais 2 mais 2. Então, menos 2 ao quadrado é 4, tem esse menos ali, então dá menos 4. 2 mais 2 é 4, então mais 4, que é 0. Então, no fim das contas, quando o x é 2, o y é 0. Então, vamos marcar no gráfico. 2 dá 0. E vamos fazer mais um quando x igual a 3. Quando x igual a 3, o que a gente tem? Então, a gente tem y igual a menos 3 ao quadrado mais 3 mais 2. Então, fica menos 3 ao quadrado é 9. 3 mais 2 dá 5, então mais 5. Menos 9 mais 5 dá menos 4. Então, quando x é 3, y é menos 4. Colocando no gráfico, a gente tem 3 vai até o 4. Se a gente ligar aqui, a gente vai ter algo assim. Passando pelo 1 aqui, agora passa pelo 2, passa pelo 9 quartos, passa pelo 2 de novo, passa pelo 2 de novo e agora passa lá embaixo no menos 4. Então, a gente pode perceber mais uma coisa além do C. O valor de C é sempre o valor que intercepta o eixo Y. Agora, a gente vai perceber outra coisa. No gráfico de uma função de segundo grau, sempre vai acontecer o seguinte. Se A é maior do que zero, a gente tem a concavidade da parábola para cima. Então, se eu tenho f de x igual a x mais bx mais c, e A é maior que zero, a gente tem que a parábola é dessa forma. Agora, se A é menor que zero, sempre a parábola vai ser com concavidade para baixo. Então, vamos ver os que a gente acabou de fazer. Aqui o A é menos 1. Se o A é menos 1, então quer dizer que o A é menor do que zero, ou seja, concavidade para baixo. Beleza? Tá para baixo. Nesse daqui, o A a gente viu também que era menos 1. Se o A é menos 1, a gente tem que a concavidade também é para baixo. Aqui. E por último, a gente tem que A é igual a 1, então A é maior do que zero, e a concavidade é para cima. O que a gente tem, então, é uma regra. A gente ganhou que quando A é maior que zero, a parábola é para cima, e quando A é menor do que zero, a parábola é para baixo. Vamos fazer agora mais um exemplo. O próximo exemplo fala o seguinte: dada a função f de x igual a k menos 1, que multiplica x ao quadrado, menos x menos 1, esse negocinho está em cima ali, mas aqui é em função de k. Mas vamos lá, vamos estudar. O que ele quer dizer com estude a concavidade em função de k? Ele quer saber se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Mas para isso, o que a gente tinha? A gente acabou de ver que se A é maior do que zero, a parábola é para cima. Se A é menor que zero, a parábola é para baixo. Então, lembrando aqui que quem que é o A? Bom, o A é k menos 1, o B dessa função ali é menos 1 e o C é menos 1. Lembrando que aqui está multiplicado 1. E aqui é o que está multiplicado também, por isso que o A é k menos 1. O que a gente vai fazer é verificar o que está falando aqui. Se A é maior que zero, o que acontece? Se A é menor que zero, o que acontece? Mas nosso A, nesse caso, é k menos 1. Então, vamos estudar o que acontece. Então, a gente precisa estudar o caso que k menos 1 é maior do que zero. Se a gente soma 1 dos dois lados, a gente tem k maior do que 1. Ou, como vocês têm costume de falar, passa para o outro lado com sinal contrário. Então, se k menos 1 é maior que zero, k é maior que 1. Então, o que a gente tem é que a concavidade dessa parábola é para cima. Para todos os valores que k é maior do que 1, a concavidade é para cima. Agora, vamos estudar o caso que k menos 1 é menor do que zero, ou seja, que A é menor do que zero. O que acontece? Se eu somo um dos dois lados, eu fico com K menor do que 1. Quer dizer, então, que quando A é menor do que zero, a gente sabe que a concavidade é para baixo. Então, para todo K menor do que 1, a concavidade é para baixo. E é só isso que tem que fazer nesse exercício. Agora, pensem bem. O que acontece quando K é igual a 1? Bom, se eu coloco k igual a 1, o que eu vou ter? Eu vou ter que 1 menos 1
que multiplica x ao quadrado menos x menos 1 é igual. 1 menos 1 é 0, então fica 0 vezes x ao quadrado menos x menos 1 e por fim vai ficar menos x menos 1. Então se k é 1, a função deixa de ser de segundo grau. Por isso que aqui não tem o igual, lembrando. A sempre tem que ser diferente de zero. Beleza, vamos para o próximo exercício. Nesse exercício aqui, ele fala o seguinte: determine m para que f de x igual a 2m menos 3, que multiplica x ao quadrado, mais 4x mais 7, seja uma função de segundo grau. E aí a gente tem que pensar o seguinte: o que tem que acontecer com essa função para ela ser de segundo grau? Bom, se a gente lembrar lá o que é a definição de uma função de segundo grau, a gente tem que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, de forma que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Lembrando que se a é igual a zero, deixa de ser uma função de segundo grau. Como a gente tem que determinar m para que essa função seja de segundo grau, o que a gente tem que fazer é ver quando isso daqui vai ser diferente de zero, porque esse é o a. Então, sabendo que a aqui é 2m menos 3, o que a gente tem que fazer é olhar que 2m menos 3 tem que ser diferente de zero. Então, vai ficar 2m é diferente de 3, então m tem que ser diferente de 3 sobre 2. E nessa questão é só isso. Por esse vídeo é isso, até mais!